Ora, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje estamos novamente com um vídeo de notícias. São relacionadas com as de ontem, por isso é que estou a fazê-las tão próximos um do outro. Eh, Isto ainda sobre a Polaris, a AMD Polaris, com a Radeon RX 480. Confirma-se que há algum tempo atrás saiu um benchmark de umas placas da AMD com designação 67DF-C7, em que tinham uns benchmarks, e desta confirma-se que este foi um benchmark da RX 480. Como podem ver, tem aqui uma imagem retirada do. Isto foi uma fotografia do ecrã do software da AMD, o Grimson. E como podem ver aqui deste canto, diz aqui qual é o chipset: 67DF-C7. Confirma-se o core clock 1266. Aqui está o tal benchmark, eh, em que diz que a 480, a RX 480 tem melhor performance no 3D Mark, melhor performance que a 980, GTX 980, fica um bocadinho abaixo da R9 Fury e também bastante acima da R9 390X. Desconfia-se que esta 67DF-C4 será a RX 470. Pressupõe-se. Aqui vê-se em cima a RX 480 em Crossfire, quase, uh, mas ainda há alguma distância da GTX 1080. Mas tendo em conta que uma placa custa 800 euros, outra é capaz de custar 200, 250, está mais ou menos, está muito bom. Agora, passando para a Nvidia, a Nvidia afirmou, e isto é de acordo com o que foi dito na PC Gamer, não tem planos para fazer placas para portáteis como costumava ser, com a letra M, a série M. Falou-se que ia haver uma GTX 1080M, mas eles confirmaram dizer que não vai haver, mas sim vai, como já houve com a GeForce GTX 980 para notebooks, vai haver a versão GTX 1070 e 1080 para notebooks, tal qual como anteriormente. Outra notícia, desta vez sobre a Intel, planeia e confirma um Skylake X e Baby Lake X para o segundo quadrimestre de 2017. Está aqui um roadmap. Como podem ver, tem roadmap. Está aqui a explicar um pouco, mais ou menos. Eu não vou entrar em grandes pormenores, isto foi uma notícia que eu vi há pouco, não tenho muito mais informações. Isto é os dados, uma tabela com o pressuposto que poderá ser este tal Skylake X. Poderá ter entre 10 cores, possivelmente com 20 threads, possivelmente. Talvez 25 megas de caixa L3. Mais ou menos no seguimento do topo de gama agora da Intel, o Broadwell E, o i7 6950X, por supõe-se que poderá ser, é aguardar para ver. Agora, ainda no seguimento do vídeo que fiz ontem, quando houve um vídeo no evento da AMD em que mostrava a RX 480 em Crossfire,
contra lado a lado, não é contra, mas era lado a lado com o GTX 1080, notava-se que havia uns gráficos eram diferentes e alegavam que a Radeon RX 480 em Crossfire tinha 62.5 frames por segundo contra 58, perdão, 0.7 frames por segundo da GTX 1080. Hoje, como viram que houve muita gente a comentar as diferenças do vídeo, que não eram com as mesmas opções, a AMD informou que explicou como foi feito o teste, como é que eles obteram esses valores. O 51% foi num Single Batch GPU Utilization, em que tem os tais 51% apenas de utilização contra os 98.7% da GTX, mas deixaram também aqui os dados na opção médio Batch GPU Utilization a 71%, Heavy Batch GPU Utilization a 92.3%, dados sempre inferiores à GTX. E depois explicaram que o problema de serem imagens diferentes por duas questões. Uma, a GTX 1080 está a executar os shaders no terreno incorretamente. Deve ser um problema ainda de drivers que deverá ser corrigido pela Nvidia. E outra situação é que os terrenos, como são gerados um pouco aleatoriamente, não são exatamente sempre iguais, por isso poderá haver algumas diferenças. Mas a grande questão era que, por exemplo, a neve cobria mais superfície no teste da RX 480 do que na GTX 1080. E isso deve-se então ao tal problema de optimização que a GTX 1080 tem ainda no momento. Porém, aqui está os dados que eles utilizaram, obviamente que foi utilizado para fazer os vídeos, os Crazy Settings 1080, 8xMSAA, V5 off. Tem aqui os resultados. E como diz aqui, GTX 1080 está a fazer menos trabalho a renderizar o Ashes of Singularity devido aos shaders não estarem ainda bem optimizados. Está aqui também um vídeo bastante interessante da RX 480 a correr Doom no monitor de 1080, mas com resolução a 1044 através dos drivers da AMD que tem a Virtual Screen Resolution. Se eu não me engano, acho que é esse o termo. Posso estar enganado. Se estiver enganado, comentem, corrijam por favor. A correr a 1440p. Como podem ver, o vídeo corre até bastante bem, não se vê grandes falhas, se alguma sequer, não se vê nada. Agora, está esclarecida esta situação. Realmente, neste jogo, corre melhor que a GTX em Crossfire, mas é porque é neste, por ser DirectX 12 e a GTX 1080 não está, poderá ainda ter algumas deficiências a nível de drivers, mas deve ser melhorado no futuro. Deixem os comentários aí em baixo sobre o que vos parece estas pequenas notícias. Comentem, ajudem-me, perguntem-me coisas para eu também procurar. Espero que tenham gostado. Obrigado e até à próxima.